Será que estamos no fim da era da razão? Né? Será que a razão ela sempre guiou o ser humano no decorrer da história? Será que ela guiou? E será que uma pessoa consegue ser totalmente coerente quando ela galga o poder? Sim ou não? É uma questão muito que teremos que pensar a respeito. O que eu quero dizer é que o ser humano ele sempre foi guiado pelos seus desejos e paixões. Há uma frase muito interessante que diz que dê o poder na mão de uma pessoa que você a conhecerá realmente. E quando você reconhecer, isso será tarde demais. Mas o porquê isso? Interessante que as adversidades revelam as nossas virtudes, né? E a prosperidade, os nossos vícios. Se verificarmos a história, tem um livro muito bom de Erich Fromm, O Coração do Homem, ele fala o seguinte, né? Acerca da psique humana. Uma pessoa que é totalmente opressiva, né? Quando é criança, quando essa pessoa ela galga o poder, o que acontece? Ela quer passar para os outros o mesmo sentimento que ela teve, porque ela está espelhando no outro uma realidade que ela teve na vida. Porque se sentir sofrimento e dor é normal para essa pessoa, o normal para ela vai ser que os outros sentem, né? Sintam até a mesma dor e sofrimento. Muitas vezes nós somos guiados assim a dizer, né, sobre os grandes genocidas da história, né, Hitler e Stalin, né. Mas só que não tem somente eles, né? Teve outras pessoas que se engendram por esse ritmo de história. Eu quero passar alguns para vocês. Uma das primeiras genocidas foi Rainha Ranavalona, né? Ou seja, primeiro, ela nasceu, né, em Madagascar no ano de 1000, então, sabe, uma pessoa que teve muito sofrimento, sabe, muita opressão, né, masculina, né, pela cultura, né, da época, né, se eu vou falar assim sobre machismo, né, eu estou cometendo uma espécie de anacronismo. Teremos que conhecer, por exemplo, o contexto né, da época para saber por que ela cometeu essa espécie de genocídio. Interessante que era uma pessoa que alcançou sabe, tinha uma vida muito pobre, muito parca, sofria muito sofrimento, mas ela, por 1825, né, entre 1825 e 1829, quando ela alcançou o poder, causou grandes conflitos, né? Interessante que ela não só matou, por exemplo, quando Madagascar teve uma guerra, né, muito particular entre a França e a Inglaterra, ela não só matou, né, os seus inimigos, mas sim os seus compatriotas, né? Interessante que ela foi uma tremenda genocida que chegou e destruiu todo mundo da sua época, né? Então ela decapitou a cabeça de soldados, sabe, de cidadãos, né, ingleses e franceses, né? Uma outra pessoa também que podemos verificar é o imperador Numrad, né, quarto, né, que ele era filho do sultão Ahmed I do Império Otomano. Então, tipicamente uma criança, né, sabe, uma criança que já sofreu, né, já cresceu em meio a uma cultura de guerra, e o que essa criança fez quando ela cresceu? Ela deu continuidade àquilo que ela vivia, né? Então, ele, né, quando chegou ao poder, né, que era o imperador Numrad IV, ele matou todos os seus irmãos, né, no Império Otomano. Ele matou todas as pessoas que fumavam e tomavam café dentro desse período, né, porque ele proibia muito, né, como eu posso dizer, a interação com outros povos e nações. Então ele estava com a intenção de fazer o quê? De purgar a sua cultura de todo mal que se fosse externo a ela. Então ele cometeu também uma espécie
de genocida, né? Uma espécie de genocídio. E o outro também é Heliogábalo, né? Interessante que além de Nero e Calígula, Heliogábalo, né, ele foi um imperador romano da dinastia, né, durante os anos de 218 a 222 em Roma. Então a sua mãe ela era Júlia Soêmia, de origem síria, e seu pai Sexto Vário Marcelo. Né? Interessante que foi um imperador também sanguinário, né, na verdade, que construiu uma torre para as pessoas que queriam se matar, e com isso ele se banqueteava vendo as pessoas se matarem, além de quando ele acordava e que ele mandava alguém se matar. Né? Então, assim, a conclusão, me perdoem, que eu falo aqui, quando todo homem ele galga o poder, ele sempre vai abrir mão da razão e da consciência em favor das suas paixões e das suas obsessões. E o adágio que eu falei anteriormente remete muito bem a isso. Porque a pessoa sempre quando alcança o tópico, né, do poder, e isso vemos em todos os genocidas da história. Não só os genocidas atuais, né, como os genocidas anteriormente. Porque eles querem purgar, por exemplo, o mundo de um mal, né? Mas só que esse mal é estritamente mental, ou seja, essas pessoas vão destruir todos os inimigos que elas puderem, mas menos os inimigos que estão na sua mente. Então, enquanto essa pessoa for perturbada pela sua própria obsessão, ela vai destruir todos os inimigos, menos os seus imaginários. Então, essas pessoas sempre vão matar todos que irão contra a vontade dela. E interessante que isso é um período da história que sempre se repete. A história sempre nos ensina. Tem uma frase de Edmund Burke que fala: aquele que não conhece a sua história é fadado a repeti-la, né? Então o homem ele sempre repete aquilo por ignorância. Então cabe ao homem estudar e analisar o seu próprio passado. Mas o ser humano não tem isso, né? Não tem, por exemplo, conhecer, né, a si mesmo, né? E conhecer a si mesmo em detrimento da sua história. E pensando, e se fosse eu que tivesse o poder? Será que eu seria tão coerente como eu acredito que sou? Então, essa é uma questão que a pessoa tem que pensar. Ok? Então, se você está gostando dos nossos vídeos, né? Por gentileza, dê um joinha no canal, né? Dê um like, faça a sua inscrição e também, né, comentem o vídeo e ajude a propagar esse pequenininho canal que ainda está crescendo. Muito obrigado, viu, pela atenção de todos e até a próxima.